Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. No dia em que me expulsaram de casa, o sol ainda não tinha esquentado de vez, mas a humilhação já ardia mais do que qualquer calor. Eram 7 da manhã. Eu estava no fogão de lenha fazendo angu para o café, quando ouvi o portão bater. Não bate de vento, bate de gente com pressa e autoridade. Esse barulho eu já conhecia. É o barulho de quem vem cobrar o que não deve, ou tomar o que não é seu. Eram 3 homens, um de terno, suado, com uma pasta de couro marrom embaixo do braço. 2 outros mais atrás, de camisa aberta, com cara de quem foi contratado para não pensar, só para fazer peso. O de terno falou que tinha papéis, que a terra era do espólio do senhor Benedito Ramos, cunhado do meu falecido marido, que eu era agregada, que não tinha direito à escritura, que tinha 15 dias, mas olhando para mim com aquele sorriso de quem sabe que 15 dias era só formalidade, porque eu não tinha dinheiro para advogado nem parente para correr atrás. Eu ouvi tudo em pé, com a colher de pau ainda na mão. Minha filha mais velha, Patrícia, 12 anos, apareceu na janela. Meu filho Dinho, 8, ficou parado atrás de mim segurando a barra da minha saia, como fazia quando tinha medo. Eu não disse nada. Não chorei na frente daqueles homens. Isso eu devia ao Zé, ao meu marido morto há 3 meses, não dar o prazer da minha fraqueza para quem não merecia ver. Assinei onde mandaram assinar, nem li direito. De que adiantava? Quando eles foram embora, Dinho me perguntou baixinho: "A gente vai ter que sair, mãe?" "Vai, meu filho. Para onde?" Eu não respondi. Voltei para o fogão e mexi o angu que já tinha grudado no fundo da panela e deixei o cheiro de fumaça cobrir o cheiro de medo que tomava conta da cozinha. Nós saímos 10 dias depois, não 15. Eu não quis dar a eles a satisfação de me ver ser tirada à força. Saímos de manhã cedo, quando a poeira vermelha da estrada ainda estava fria. Patrícia carregou a trouxa de roupas. Dinho carregou a caixinha de lata onde eu guardava os documentos e a fotografia do Zé, a única que tinha, tirada num batizado, ele de camisa branca com o riso torto que eu amava. Eu carreguei o resto: uma panela, um cobertor, os sapatos de domingo dos meninos embrulhados num pano. Andamos pela estrada de chão durante um tempo que não sei dizer quanto foi. O sol foi subindo e a poeira foi esquentando embaixo dos pés. Patrícia não reclamou. Dinho tropeçou 2 vezes e não chorou nenhuma. Eu olhava para frente porque olhar para trás era enxergar a casa onde o Zé tinha morrido, a roça que a gente tinha plantado junto, o pé de manga no quintal que ele tinha enxertado com as próprias mãos. Não olhei para trás. A primeira semana foi a mais dura. Dormimos na casa de uma comadre minha, Iracema, que tinha boa vontade, mas marido difícil. Depois de 7 dias, o homem deixou claro, sem precisar falar com todas as letras, que nós éramos peso a mais na despensa. Saímos de novo. Foi numa tarde de quinta-feira que encontramos o barraco. Estava no fim de uma estrada vicinal que saía da estrada principal como um galho seco, sem nome, sem placa, sem sinal de que levava a algum lugar. A capivara de taquara na entrada estava caída, e o caminho era mais vereda do que estrada, com capim alto dos 2 lados, roçando os braços da gente enquanto andava. No fim, havia uma construção pequena, madeira escura, telhado de zinco enferrujado, janela sem vidro coberta por uma tábua pressa com prego torto, chão de terra batida. Não era bonito, não era seguro, mas era abandonado, e abandonado significava que ninguém ia nos tirar de lá naquela noite. Dinho entrou primeiro, corajoso do jeito que criança pequena é corajosa, sem saber o tamanho do perigo. Saiu rindo. "Tem um lagarto lá dentro, mãe. Mas é pequeno." Patrícia franziu a testa. "A gente vai morar aqui? Por enquanto?" eu disse. Ela não falou mais nada. Tinha 12 anos, mas já tinha o silêncio de alguém muito mais velho.
Esse silêncio ela tinha herdado do pai, e eu amava e doía ao mesmo tempo quando via ele nela. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenas batalhas que ninguém vê e ninguém conta. Eu acordava antes do sol. Varreia o chão de terra batida com uma vassoura de palha que achei encostada no fundo do barraco. Milagre que ainda servia. Limpava o que tinha para limpar. Depois saía pelas fazendas da redondeza pedindo serviço no que aparecesse. Lavar roupa, tirar mato, descascar mandioca, catar feijão. Pagavam pouco, às vezes pagavam com comida, que era melhor do que dinheiro, porque pelo menos não acabava antes de chegar em casa. Patrícia cuidava do Dinho durante o dia. À noite eu chegava com o que tinha conseguido e a gente dividia com a seriedade de quem sabe que não pode desperdiçar nem migalha. Às vezes era arroz com ovo. Às vezes era só beiju com sal e um caldo ralo que eu fazia esticar com água e uma folha de louro que tinha achado num pé perto do barraco. Dinho comia sem reclamar. Era o que mais me quebrava por dentro. Não a fome, mas o silêncio dele na frente da fome. Criança que aprende cedo a não pedir, perdeu alguma coisa que não volta mais, e eu sabia que era culpa minha, mesmo que não fosse. Numa manhã, eles dividiram entre si um pedaço de pão seco que eu tinha ganhado de uma senhora do sítio vizinho. Partiram ao meio com cuidado, como se fosse coisa preciosa, e comeram devagar, com aquela seriedade de quem transforma necessidade em ritual. Eu virei o rosto. Fingi que estava ajeitando o cobertor, mas o choro desceu quieto, sem fazer barulho, que era o único jeito que eu sabia chorar desde que aprendi que chorar alto não resolve. Foi nessa manhã que ele apareceu. Eu estava varrendo o chão em frente ao barraco. O sol já tinha subido o suficiente para esquentar a nuca, mas ainda não tinha chegado no pesado do meio-dia. Os meninos brincavam no canto com uns carrinhos quebrados que Dinho tinha achado no mato. Rodas tortas, sem capô, mas ainda assim carrinhos, e riam baixinho daquele jeito que me doía e me alegrava ao mesmo tempo. Eu senti antes de ver. Não sei explicar. É uma coisa do corpo, não da cabeça. Uma tensão que sobe pela espinha antes do perigo ter nome ou forma. Levantei os olhos da vassoura e olhei para o fundo da estrada vicinal, onde o capim alto balançava dos dois lados e a poeira fina da manhã ainda pairava no ar, feito neblina de seca. Lá no fundo, onde a vereda fazia uma curva suave e sumia atrás dos angicos, apareceu um homem, montado num cavalo branco, com um cachorro ao lado, um vira-lata amarelo que trotava quieto, colado na pata do cavalo como se soubesse exatamente o lugar que lhe cabia. Vinham devagar, sem pressa, com aquela firmeza de quem não está perdido, não está passeando, não está à toa. Vinham como quem sabe onde vai e já foi antes no pensamento. Meu corpo inteiro ficou duro. No meu mundo, e eu precisava que quem me lesse entendesse isso, homem que aparece sem aviso em lugar de mulher sozinha, quase nunca traz coisa boa. Pode trazer cobrança, pode trazer ameaça, pode trazer o tipo de gentileza que depois cobra preço alto demais. Eu tinha aprendido isso antes do Zé, aprendi durante o Zé, aprendi depois do Zé. Era uma verdade do meu corpo, não da minha cabeça. Continuei varrendo. Fingi não ter visto, mas meus olhos voltavam sozinhos, como agulha que aponta para o norte sem pedir licença. Os meninos pararam de brincar. Patrícia encostou no batente da janela. Dinho se levantou devagar e veio até mim, silencioso, e ficou parado do meu lado sem me olhar, olhando para o homem que se aproximava. Ele parou a uns 10 metros. Desceu do cavalo, e aí o medo ficou de outro jeito. Porque homem que desce do cavalo não está de passagem. Homem que desce do cavalo decidiu alguma coisa. Ele era mais velho do que eu tinha pensado de longe. Devia ter uns 60 anos, talvez mais, talvez menos, porque tem gente que o sol envelhece e tem gente que o sol só endurece. A roupa era simples. Calça de brim desbotada, camisa de manga comprida cor de areia, chapéu de palha na cabeça. Mas era limpa.
Passada até, o que era detalhe que eu notei porque lida com roupa demais para não notar. As mãos eram de quem trabalha a terra, grossas, escuras, com as juntas inchadas. O olhar era o que me inquietava. Era atento demais. Não era o olhar de curioso, nem de homem que avalia a mulher. Era o olhar de quem observa e cataloga, como quem está montando alguma coisa na cabeça enquanto você pensa que ele só está olhando. Bom dia, ele disse. Voz calma, firme, nem alta, nem baixa. Demorei um segundo antes de responder. Bom dia. A senhora mora aqui? A pergunta me atingiu no peito mais do que devia. Morar. Que palavra pesada para um lugar que era mais abrigo do que lar, mais provisório do que permanente. Mas eu respondi que sim, porque era a verdade mais próxima que eu tinha. Ele olhou ao redor, devagar. A casa, o chão, o varal com as roupas dos meninos, remendadas, desbotadas, a panela do lado de fora, os meninos me olhando olhar ele. Viu tudo. Eu sabia que viu tudo. Mas o rosto não mudou para Pena, e isso me incomodou mais do que se tivesse mudado, porque Pena eu sabia lidar. O que ele tinha no rosto era outra coisa. Era decisão. Faz tempo que passo por essa estrada, ele falou, sem tirar o olhar do que estava catalogando. Nunca vi ninguém aqui. Ninguém queria morar aqui. Mas a senhora ficou. Não tive escolha. Silêncio. O cachorro amarelo se sentou ao lado do cavalo e ficou me olhando com os olhos castanhos e calmos, e havia qualquer coisa naquele cachorro que me deixava menos tensa do que devia, que era estranho. O homem olhou para o Dinho, e para o Dinho a expressão dele mudou de um jeito sutil. Não foi pena, foi aquela decisão de novo, mais firme agora. O pai deles? Ele perguntou sem precisar completar. Morreu. Ele abaixou a cabeça. Não foi gesto de formalidade, foi gesto de respeito de verdade, que tem diferença, e eu reconheci a diferença. Alguém ajudou? Ele perguntou. Eu olhei para ele por um segundo. Ajudar não enche barriga. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que era, com o chapéu na mão e os olhos no chão. O sol batia na nuca dele e levantava um vapor suave da terra vermelha ao redor. Então, ele se aproximou da casa. Tocou na madeira da parede com a mão espalmada, não de quem avalia para comprar, mas de quem quer entender o que está lá. Olhou o telhado, examinou a janela sem vidro. Fez tudo isso em silêncio, com aquela calma que começava a me irritar e a me tranquilizar ao mesmo tempo, que era uma combinação que eu não sabia o que fazer. A senhora trabalha? Ele perguntou, de costas ainda. No que aparece. Dá? Olhei para os meus filhos antes de responder. Não. Ele virou. Me encarou. E foi o olhar mais longo e mais direto que ele tinha me dado até então. Sem desviar, sem o constrangimento de quem sabe que está olhando demais. Um olhar que me fez querer recuar um passo, mas eu não recuei. Isso vai mudar, ele disse. 3 palavras, simples assim, ditas com aquela voz calma que não subia nem descia. E eu sentia as duas coisas ao mesmo tempo, tão juntas que mal dava para separar uma da outra. Esperança e medo. Porque esperança para quem vive como eu é uma faca de 2 gumes. Quando é verdadeira, levanta. Quando é mentira, ou quando a verdade tem preço escondido, derruba mais fundo do que a miséria que já estava. Dinho me puxou pela barra da saia, baixinho, e sussurrou. Mãe, quem é ele? Eu olhei para o homem na minha frente, para o cavalo branco parado na estrada de chão, para o cachorro amarelo, sentado quieto como se tivesse tempo do mundo. Para o olhar atento demais daquele homem que eu não conhecia, que não tinha sido anunciado por ninguém, que sabia mais sobre aquela estrada do que deveria saber se fosse apenas um passante. E eu não soube responder ao meu filho, porque ali, naquele momento, entre a vassoura na minha mão e o pedaço de pão seco que os meus filhos tinham dividido como se fosse banquete,
entre o luto que ainda não tinha acabado de se assentar no peito e a miséria que se instalava com a persistência da umidade no zinco enferrujado. Ali, naquele momento, eu precisava decidir alguma coisa. Confiar ou continuar. E continuar, eu já sabia, tinha um limite. O homem esperou, paciente, sem pressão. E foi justamente isso, aquela paciência que não cobrava resposta, que mais me assustou, porque na minha vida até então ninguém tinha me dado tempo para decidir nada. O sol subia, a poeira assentava. O capim alto balançava dos dois lados da estrada com um vento que não era forte o suficiente para refrescar, mas era suficiente para fazer barulho. Aquele sussurro seco do cerrado que parece que a terra está respirando. Eu firmei a vassoura na mão e disse: "Entra, vou fazer um café." O nome dele era Firmino. Firmino Alcântara das Neves, ele disse quando eu coloquei a cuia de café na frente dele e perguntei como eu chamava. Disse o nome completo, sem cerimônia, como quem entrega documento. E havia algo nisso que eu não soube nomear na hora, mas que ficou rodando na cabeça mais tarde, quando ele já tinha ido e eu ficava sozinha com o silêncio do barraco e o barulho dos grilos lá fora. Gente que fala o nome completo de primeira, sem ser perguntada o sobrenome, ou está muito acostumada a se apresentar, ou está querendo que você saiba exatamente quem é. Nas duas hipóteses, há uma intenção. E intenção, eu aprendi com o Zé, sempre tem que ser lida com cuidado. Ele sentou na cadeira de madeira que era a única que eu tinha, uma cadeira de encosto reto que tinha vindo com o barraco, velha, com o assento gasto no meio, e segurou a cuia com as duas mãos grandes como se precisasse do calor dela, mesmo com o sol já batendo forte lá fora. Dinho ficou parado no canto, me observando observar o homem. Patrícia desapareceu para dentro do quarto, mas eu sabia que estava escutando cada sílaba pelo vão da tábua mal pregada que fazia de parede divisória. O cachorro amarelo ficou do lado de fora. Deitou na sombra do barraco, com a cabeça nas patas, e fechou os olhos como se estivesse em casa. "Como a senhora se chama?" ele perguntou. "Donana, Maria Donalva, mas todo mundo chama Donana." Ele assentiu, como se o nome confirmasse alguma coisa que ele já supunha. "De onde a senhora é, Donana?" "De São Félix. Meu marido era daqui da redondeza do sítio dos Ramos. A gente viveu lá 18 anos. 18 anos! Ele repetiu devagar, como se estivesse pesando cada um deles. Até eles tomarem. Ele não perguntou quem eram eles. Não precisou. Nesse tipo de história, nos lugares onde a gente vivia, o eles nunca precisava de nome. Todo mundo sabia que existia, todo mundo sabia o que fazia, e quase ninguém tinha poder ou coragem de mudar. Firmino bebeu o café em silêncio por um momento. Lá fora, o cavalo branco se mexeu, sacudiu a cabeça, e as moscas levantaram num nuvem dourada que o sol da manhã atravessou como agulhas de luz. O barulho era bonito de um jeito que me irritava, porque bonito demais no lugar errado parece descaso. "Eu tenho uma propriedade", ele disse por fim, sem preparação, sem introdução, direto como pedra que cai. "Do outro lado do rio, perto do Balsas. Umas terras que pertencem à família há muito tempo. Mas está parada." Eu o fitei por cima da minha própria cuia de café. "Parada como? Sem gente, sem quem cuide. Tem gado solto, cercas caídas, uma casa velha que precisa de mão." Ele pausou. "Preciso de alguém que more lá e tome conta." O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que a gente precisa deixar pousar antes de responder. Eu deixei. "Por que eu?" Eu perguntei por fim. "O senhor não me conhece." Ele me olhou com aquele olhar atento de novo. E desta vez havia qualquer coisa diferente nele. Não a decisão de antes, mas uma espécie de cuidado, como quem escolhe as palavras que vai usar, da mesma forma que escolhe por onde pisar em terreno que não conhece direito. "Eu sei quem a senhora é, Donana", ele disse quieto. Aquilo me geou o sangue. "Como assim? Conheci o seu Zé."
Ele abaixou os olhos para a cuia. Não era amigo próximo, não vou mentir. Mas nos cruzamos em feiras, em barrações, em assuntos de gado. Homem bom, honesto até o osso. Eu engoli em seco. O nome do Zé na boca de um estranho ainda doía de um jeito específico, como quando você leva um tranco num machucado que esqueceu que estava ali. Faz 3 meses que ele foi, eu disse, mais para mim do que para ele. Eu sei. O senhor sabe muita coisa. Ele não desviou o olhar, mas o canto da boca se moveu. Não foi sorriso, foi reconhecimento. Zona rural é pequena, dona Ana. Tudo o que acontece, acontece na frente de todo mundo, querendo ou não. Isso era verdade. Eu sabia que era verdade. Mas verdade conhecida não deixa de ser desconfortável quando é dita por quem você ainda não decidiu se confia. Ele ficou por mais 1 hora. Nessa hora, falou mais do que eu esperava de um homem que parecia econômico com as palavras. Me contou que a propriedade se chamava Rancho Velho da Tapagem. Todo mundo chamava só de Tapagem, ele disse, como se o nome longo fosse formalidade que o cotidiano tinha esquecido de usar. Que tinha umas 100 e poucas cabeças de gado meio abandonadas a si mesmas, um caseiro velho que tinha morrido no ano anterior e não tinha sido substituído, uma casa de alvenaria simples, mas de pé, com água de cisterna e energia de gerador. Que ele morava em Imperatriz, a trabalho, e não tinha como ir à propriedade mais do que 1 vez por mês, às vezes menos. Que precisava de alguém de confiança, alguém que conhecesse roça, alguém com razão para ficar. Cada palavra que ele dizia, eu ouvia em 2 registros ao mesmo tempo, o que estava sendo dito e o que podia estar embaixo do que estava sendo dito. Essa é uma habilidade que mulher sozinha desenvolve por necessidade, não por desconfiança. É sobrevivência. Mas havia um problema que eu não conseguia resolver dentro de mim mesma, e ele estava ali, presente, impossível de ignorar. Eu precisava de verdade, do jeito mais concreto e urgente que existe. Precisava de teto seguro, de chão firme, de lugar onde meus filhos pudessem dormir sem o telhado de zinco cantando com cada rajada de vento. E necessidade é uma coisa traiçoeira, porque ela embaraça o julgamento. Faz a gente aceitar o que em outras circunstâncias examinaria com mais calma. Eu sabia disso. Sabia e não conseguia fazer nada com esse saber. Quando Firmino se levantou para ir, eu perguntei, por que o senhor não coloca alguém da família para tomar conta? Ele pegou o chapéu que tinha deixado na beira da janela, bateu a poeira nele com 2 tapas secos e demorou 1 segundo antes de responder. Não tenho família, dona Ana. Disse isso de frente, olhando para mim, sem tristeza aparente, mas com uma espécie de peso no tom, que não era triste nem era neutro. Era o peso de quem já passou da fase de lamentar e chegou na fase de só carregar. Eu entendi aquilo no corpo inteiro. Era o mesmo peso que eu tinha no peito desde que o Zé tinha ido. Vou pensar, eu disse. Claro. Ele pôs o chapéu na cabeça. Mas não demora muito, dona Ana. Gado não espera decisão de gente. Saiu. Montou no cavalo branco com a facilidade de quem faz isso há 50 anos. O cachorro amarelo se levantou da sombra, sacudiu o pelo e foi atrás sem precisar ser chamado. Foram pela estrada vicinal no mesmo passo de quando vieram. Devagar, firmes, como se soubessem exatamente onde iam. Eu fiquei parada na porta até eles sumirem atrás da curva dos angicos. Patrícia apareceu do quarto. Ficou ao meu lado. A gente olhou para o fundo da estrada por um tempo sem falar nada. Mãe, ela disse por fim. Eu sei, eu respondi. E era verdade. Eu sabia o que ela ia perguntar e sabia que não tinha resposta segura para dar. Só tinha aquela tensão entre o medo e a necessidade e o vazio imenso que o Zé tinha deixado, onde antes existia alguém para dividir as decisões difíceis. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada no colchão fino que tinha comprado de segunda mão com o dinheiro de 2 dias de lavação de roupa.
olhando para o teto de zinco, onde a lua fazia uma mancha branca e quieta, e tentei montar o quebra-cabeça daquele homem com as peças que ele tinha me dado. Firmino Alcântara das Neves. Morava em Imperatriz. Conhecia o Zé de feiras e barrações. Tinha terra sem gente e gado sem dono no sertão do Balsas. Apareceu numa estrada que ele mesmo disse que conhecia há tempos, numa manhã comum, sem aviso, como se tivesse esperado o momento certo. Esse último detalhe era o que mais me roía, porque homem que conhece uma estrada há tempos e nunca para, e então um dia para. Esse homem parou por alguma razão específica, e eu não sabia qual era. E não saber me incomodava mais do que a pobreza, mais do que o telhado enferrujado, mais do que o arroz que estava acabando na lata de mantimento. Virei para o lado. Dinho dormia enrolado no cobertor, a respiração mansa e regular de quem não tem dívida com o mundo. Patrícia dormia de bruços com o braço dobrado embaixo da cabeça, igual ao pai. Esse jeito de dormir que me partido o coração toda noite, porque era o Zé ali, mas não era. Fechei os olhos, e aí, no escuro atrás das pálpebras, sem querer, sem chamar, a memória do Zé veio. Zé tinha morrido de infarte, rápido como uma porta que fecha. Estava no pasto, sozinho, verificando uma cerca que tinha caído na chuvarada da semana anterior. Quando eu fui chamar para o almoço, ele estava no chão, de costas, com o chapéu ao lado e os olhos abertos para o céu azul de agosto, como se estivesse olhando para alguma coisa que eu não conseguia ver. Eu me sentei no chão do pasto, ao lado dele. Peguei a mão dele ainda quente. Fiquei assim por quanto tempo eu não sei. Tempo tem outro ritmo quando para de fazer sentido. Quando me mexi, a sombra tinha mudado de lugar e minha roupa estava encharcada de suor e de terra, e a mão dele já tinha esfriado. Não tinha nem gritado. Não tinha chamado os meninos. Tinha ficado lá, segurando a mão dele, como se segurar pudesse mudar alguma coisa, ou como se deixar ir fosse uma traição que eu não estava pronta para cometer. O Zé tinha uma promessa comigo. Uma promessa pequena, do tipo que se faz em conversa de varanda ao fim do dia, mas que pesa como coisa grande porque foi dita com aquela seriedade quieta que ele tinha. Quando os meninos crescerem, Dona Ana, a gente vai viajar. Você nunca viu o mar. Eu nunca tinha visto o mar. E ele foi sem me levar. Essa era a ferida que não fechava. Não a morte, não a solidão, não a pobreza que veio depois. Era essa promessa pequena, esquecida no meio do pasto de agosto, embaixo do sol que não tinha tido dó de nada nem de ninguém. De manhã cedo, antes de o sol subir, eu tomei a decisão. Não foi a razão que me convenceu. Foi o Dinho. Ele acordou antes de mim, coisa rara, e foi até a porta do barraco e ficou parado olhando para fora, com os pés descalços no chão de terra e as mãos nos bolsos do short puído. E tinha no jeito dele uma coisa que eu reconheci de longe, porque era o mesmo jeito que o Zé tinha quando estava esperando alguma coisa que sabia que não ia vir. Aquele jeito partiu em mim alguma coisa que ainda estava inteira. Levantei, fui até ele. Coloquei a mão no ombro magro dele. Dinho. Ele me olhou. A gente vai mudar, eu disse. Ele não perguntou para onde. Só assentiu, devagar, com aquela seriedade de menino que aprendeu cedo que as perguntas que importam às vezes não têm resposta ainda. Voltei para dentro. Peguei o papel amassado que Firmino tinha deixado com o número de telefone dele, um celular que eu teria que ligar da mercearia do seu Valdomiro a 2 quilômetros na estrada principal, porque no barraco não tinha sinal de nada. Andei os 2 quilômetros com o papel na mão. Liguei. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Firmino, eu disse, aceito, mas tenho condições. Uma pausa pequena. Então, fale. Meus filhos vão comigo. Escola para Patrícia e para o Dinho, ainda que seja longe. Salário todo mês, combinado antes. E se eu não me sentir segura, eu saio quando quiser, sem explicação. Outra pausa.
mais longa. Combinado, ele disse. Eu respirei fundo. O sol batia na minha nuca e a poeira vermelha levantava dos meus pés na beira da estrada. E lá no alto, um gavião fazia uma volta lenta, quieta, no azul pesado do céu do Maranhão. Quando a gente vai? Eu perguntei. 3 dias, ele disse. Vou mandar um caminhão. Desliguei. Fiquei parada um momento com o telefone ainda na mão, olhando para o nada da estrada de terra que se esticava nos 2 sentidos, sem prometer nada em nenhum deles. Então, comecei a andar de volta para o barraco. E foi nessa caminhada, naqueles 2 quilômetros de poeira e sol e capim seco dos 2 lados, que pela primeira vez em 3 meses eu senti alguma coisa que não era luto, não era medo, não era culpa, não era alegria, não. Ainda não. Era só movimento. Era só a sensação de que alguma coisa estava começando. E começo, mesmo quando assusta, é sempre melhor que parado. Mas lá dentro, bem no fundo, embaixo de tudo isso, havia uma vozinha quieta que eu reconhecia. A mesma voz que tinha me avisado antes de problemas que eu não ouvi porque não queria ouvir. E essa voz dizia, baixinho, enquanto eu andava: você ainda não sabe quem ele é, dona Ana. Você ainda não sabe o que tem nessa terra. E quando souber, vai ser tarde demais para não ter ido. Eu ouvi. E fui assim mesmo. O caminhão chegou na manhã do 3º dia, como prometido. Era um Ford velho, vermelho desbotado para um laranja de coisa cansada, com a cabine amassada do lado do passageiro e o escapamento soltando uma fumaça preta fina que subia torta no ar parado da manhã. O motorista era um homem baixo, de bigode ralo e boné surrado, que desceu sem se apresentar, olhou nossa trouxa toda empilhada na frente do barraco, que era pouca coisa, vergonhosamente pouca, cabia num canto da caçamba, e balançou a cabeça de um jeito que podia ser aprovação ou pena, e eu decidi que não me importava qual dos 2 era. Firmino não veio. Isso eu notei, e guardei o incômodo em silêncio. Dinho subiu na caçamba com a caixinha de lata dos documentos no colo e olhou o mundo de cima com aquela expressão de quem está vendo tudo pela primeira vez. E de certa forma estava, porque criança que nunca saiu do mesmo pedaço de terra olha a estrada com um espanto limpo que adulto não consegue mais ter. Patrícia sentou na cabine comigo e o motorista, que por fim disse que se chamava Evilásio, foi econômico em palavras o tempo todo, o que eu agradeci porque não estava com disposição para conversa. Saímos pela estrada vicinal, viramos na estrada principal e o barraco ficou para trás. Eu não olhei. Tinha me prometido isso, não olhar para trás em lugar nenhum que eu estivesse deixando. Era o único jeito de continuar. Foram quase 4 horas de estrada. Primeiro asfalto. Um trecho curto, áspero, com buracos que Evilásio desviava com a naturalidade de quem os conhece de cor. Depois, o asfalto acabou e começou o chão batido, vermelho escuro como sangue velho, com ondulações que sacudiam o caminhão de um jeito ritmado e constante que misturava sono com enjoo. Dos 2 lados da estrada, o cerrado ia se abrindo e se fechando. Às vezes baixo e seco, com o capim amarelo se inclinando todo para o mesmo lado, como se o vento tivesse passado e esquecido de avisar que ia embora. Às vezes mais alto e fechado, com os galhos das árvores torcidos e escuros se encontrando no alto da estrada e fazendo uma espécie de túnel de sombra que durava uns segundos e deixava a pele arrepiada. Cruzamos 2 ribeirões. O primeiro tinha uma ponte de madeira que rangeu embaixo do peso do caminhão, de um jeito que me fez segurar o banco com os 2 mãos. O segundo não tinha ponte. Evilásio entrou no leito do rio sem diminuir muito a velocidade. A água espirrou dos 2 lados da roda como coisa viva protestando. E do outro lado ele saiu como se tivesse feito aquilo 1000 vezes que provavelmente tinha. Passamos por um vilarejo. Não tinha nome visível, ou se tinha. O tempo tinha apagado da placa enferrujada que estava tombada na entrada.
Tinha uma igrejinha pequena de parede caiada e porta verde, um armazém com as venezianas fechadas, umas 8 ou 10 casas de alvenaria com quintal de chão batido, galinhas soltas, um cachorro dormindo no meio da rua, sem se mover quando o caminhão passou por cima da sua sombra. Uma criança nos olhou da calçada com a boca aberta, com aquele espanto honesto de infância que ainda não aprendeu a disfarçar o que sente. O vilarejo ficou para trás em menos de 2 minutos. Como chama esse lugar? Eu perguntei a Evilásio. Ele demorou para responder, como se precisasse calcular se a pergunta merecia resposta. Boca da Mata, ele disse por fim. Tem escola lá? Tinha. Fechou. Eu processei isso em silêncio e guardei a informação no lugar onde eu guardava as coisas que precisava resolver depois, quando tivesse chão firme embaixo dos pés. O rancho da Tapagem apareceu no fim de uma tarde, que já estava virando. O sol tinha descido o suficiente para mudar de cor, não o amarelo duro do meio do dia, mas aquele laranja espesso que o sertão tem no fim da tarde, que parece que o céu está queimando devagar e sem pressa, e que é bonito de um jeito que dói, porque lembra que o dia está acabando e o que não foi feito ficou para outro dia que talvez não venha. Evilásio virou numa porteira aberta, o cadeado estava pendurado no arame, mas não fechado, e pegou um caminho de terra dentro da propriedade que cortava um pasto largo, com o capim alto demais de quem não conheceu roçada há tempo. Lá no fundo, atrás de 2 angicões enormes que faziam sombra longa no chão vermelho, apareceu a casa. Era maior do que eu esperava. Não era casa de rico, longe disso, mas era casa de alvenaria, pintada de branco, num passado que o sol e a chuva tinham ido desbotando pro bege amarelado que estava agora, com telhado de cerâmica, varanda na frente com 2 pilares de tijolo, janelas de madeira pintadas de verde desbotado. Do lado esquerdo havia um curral de madeira com os mourões tortos, mas de pé, e dentro do curral umas 20 cabeças de gado que nos olharam com aquela indiferença bovina que tem alguma coisa de filosofia. Do lado direito, mais atrás, havia o que pareciam ser restos de um galinheiro e um paiol de madeira com o telhado parcialmente caído. Atrás da casa, mal visível dali, havia uma estrutura menor, escura, que eu não conseguia identificar direito com a luz que estava. Dinho se levantou na caçamba e ficou de pé, segurando a grade com as 2 mãos, olhando tudo com os olhos arregalados. "É nossa, mãe!" ele gritou de cima. "É onde a gente vai morar", eu corrigi, porque havia uma diferença importante entre as 2 coisas, e eu precisava que ele entendesse desde o início. Evilásio parou o caminhão em frente à varanda, desligou o motor, e o silêncio que veio depois foi de um tipo que eu não estava acostumada. Não era silêncio de falta, era silêncio de plenitude. O silêncio do campo aberto, onde o único barulho é o que a natureza faz por conta própria. O vento no capim, os grilos começando a anunciar a noite, um boi mugindo no curral com aquela nota longa e grave que parece reclamação de quem esperou o dia todo. "Chave está embaixo do vaso", Evilásio disse, apontando para um vaso de barro rachado na beirada da varanda, com uma planta seca dentro. "Firmino disse que manda mais gente amanhã para ajudar a se instalar. Mantimento básico tem dentro. Gerador fica no galpão, você liga o botão vermelho." Falou tudo isso olhando para frente, não para mim, como quem lê um recado decorado. "E o senhor Firmino?" eu perguntei. "Vem quando puder." Ele desceu do caminhão. "Semana que vem, talvez. Pegamos as trouxas." Evilásio não ajudou, mas também não estava lá para ajudar. Estava lá para entregar. Quando a última sacola tocou o chão da varanda, ele subiu de volta na cabine, deu a marcha ré sem cerimônia e saiu pelo mesmo caminho que tinha entrado, levantando uma poeira fina que o vento da tarde levou devagar. Ficamos nós 3 em frente à casa, o sol no nosso pescoço, o silêncio imenso ao redor.
O cheiro da terra aquecida do dia, misturado com o cheiro do gado e com alguma coisa mais antiga, mais fechada, que eu não soube nomear ainda. Um cheiro de casa parada, de cômodo que não respira há tempo. Patrícia me olhou. "Vamos entrar?" ela disse. Peguei a chave embaixo do vaso de barro, abri a porta. A casa tinha 4 cômodos, sala, cozinha, 2 quartos. Mobília de quem viveu ali com o mínimo necessário e não se preocupou com o resto. Uma mesa de madeira escura na cozinha, com 3 cadeiras que não eram do mesmo par, um fogão de ferro, um guarda-comida de tela com os fechos enferrujados. Na sala, um banco comprido de madeira encostado na parede e um armário velho com a porta de uma das folhas presa. Nos quartos, uma cama em cada um. Uma de casal, uma de solteiro, com colchões que eu decidiria se prestavam depois de dormir neles uma vez. No guarda-comida tinha o básico que Firmino tinha prometido: arroz, feijão, fubá, sal, banha, uma lata de sardinha, um pacote de biscoito de água. Tinha também um frasco de mel com uma etiqueta de papel colada à mão, escrito numa letra de gente mais velha. Da minha criação. Não sabia de quem era isso. Guardei a dúvida junto com as outras. Liguei o gerador. A luz fraca da lâmpada amarela encheu a cozinha e Dinho bateu palma, que me arrancou a primeira coisa parecida com um sorriso em muito tempo. Naquela noite, cozinhei arroz com feijão e coloquei o mel em cima do biscoito para a sobremesa dos meninos. E sentamos os 3 na mesa de madeira escura, com a lâmpada amarela em cima e o silêncio imenso do campo do lado de fora da janela. E eu olhei para minha filha e para o meu filho comendo com aquela fome honesta de criança que andou o dia e pensei: isso aqui é suficiente. Pelo menos por hoje, isso é suficiente. Dinho comeu o biscoito com mel e disse: "É bom, mãe." "É," eu concordei. E foi. Os primeiros dias foram de trabalho e descoberta. Eu acordava antes do sol, como sempre. Mas agora, o antes do sol tinha outra textura. Não a ansiedade de quem não sabe o que vai comer, mas o tipo de urgência que a roça impõe naturalmente. Gado para soltar no pasto, água para encher o coxo, cerca para verificar, capim para avaliar. O caseiro anterior, que Firmino tinha mencionado que tinha morrido sem dar detalhes, tinha deixado a propriedade num estado de desleixo que não era abandono total, mas era o descaso de quem foi perdendo o ânimo devagar. As cercas tinham arame frouxo em vários trechos. O coxo do curral tinha uma tábua podre que precisava de substituição. O capim do pasto principal estava alto demais e misturado com braquiária invasora. Eu sabia fazer tudo isso. 18 anos de sítio ensinam o que precisam ensinar. Patrícia assumiu a cozinha e o cuidado do Dinho durante o dia, com aquela maturidade precoce que me orgulhava e me culpava ao mesmo tempo. Dinho me seguia no campo quando eu deixava. Aprecia demais ficar perto do gado que tinha herdado do pai. E quando não deixava por causa do sol forte, ficava desenhando na varanda com um carvãozinho que tinha achado no paiol. Era uma rotina. Não era felicidade ainda, mas era rotina. E rotina é a espinha dorsal de qualquer coisa que vai durar. Foi no 5º dia que eu vi a estrutura escura que tinha notado na chegada, atrás da casa. Tinha ido buscar uma enxada que acreditava ter visto no paiol. Contornei a casa pelo lado direito, passei pelo que restava do galinheiro e então a estrutura ficou visível de perto. Era uma capela, pequena, de tijolos, com uma cruz de ferro no topo que o tempo tinha deixado torta. A parede tinha sido caiada em algum momento passado, mas o que restava era apenas faixas esparsas de branco sobre o tijolo escuro, como cicatriz de queimadura. A porta era de madeira maciça, com um ferrolho por fora, fechada, não trancada. 2 janelas pequenas dos lados, sem vidro, com grades de ferro fino que a ferrugem tinha trabalhado em paz. Em volta da capela, o mato tinha crescido livre e sem cerimônia. Capim navalha dos 2 lados, uma touceira de bambu no fundo que roçava na parede traseira com o vento,
folhas secas acumuladas na frente da porta, como tapete que ninguém pediu. Havia uma coisa estranha. Na frente da porta, sobre as folhas secas, havia flores. Não flores velhas e secas como o resto do ambiente pedia. Flores frescas. Um ramo de manjericão bravo e 2 flores amarelas de campo que eu reconhecia de nome popular como Maulmequer, colocadas juntas com um cuidado que não era ao acaso, que alguém tinha posto ali com intenção. Recentes, de no máximo 1 ou 2 dias. Eu olhei em volta. O campo aberto, o pasto, os angicões, nenhuma pessoa visível em nenhuma direção. Quem tinha colocado aquelas flores ali? Evilásio não tinha descido do caminhão para nada, além de pegar as trouxas. Nós 3 não tínhamos vindo até esse lado da casa ainda. E Firmino que deveria chegar semana que vem, talvez, estava em Imperatriz. Talvez. Fiquei parada na frente da capelinha por um tempo que não soube medir. O vento que vinha do pasto trazia o cheiro do capim aquecido e do gado e de alguma coisa mais sutil, mais fechada. Incenso velho, talvez, ou o cheiro de vela queimada que madeira de lugar sagrado absorve e não larga mais. Fui até a porta. Segurei o ferrolho. Hesitei. Havia uma parte de mim que queria abrir, a parte curiosa, a parte que precisava entender o lugar onde estava vivendo. E havia outra parte, mais funda, mais visceral, que dizia que porta fechada com flores frescas na frente não é só porta fechada. É aviso. Larguei o ferrolho. Peguei a enxada que tinha ido buscar. Voltei para casa sem correr, porque eu não ia dar a satisfação de correr sem saber do quê. Mas não voltei o olhar para trás. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu sentei na varanda com um copo de água e fiquei olhando o campo escuro. Não tinha lua cheia, mas tinha estrelas suficientes para dar ao pasto uma claridade azulada e fraca, que não iluminava nada direito, mas sugeria tudo. As sombras das árvores, a linha escura do curral e lá atrás, mal visível, o contorno escuro da capelinha com a cruz torta no topo. Foi quando ouvi. Primeira vez. Pensei que fosse o vento no bambu do fundo. Segunda vez. O vento não estava soprando. Era um som baixo, contínuo, que subia e descia com uma regularidade que não era de animal e não era de maquinário. Era quase humano. Quase. Mas com aquele quase enorme que é a distância entre o que você quer que seja e o que pode ser. Era canto, ou reza, ou as 2 coisas juntas, que no sertão às vezes são a mesma coisa. Vinha da direção da capelinha. Eu segurei o copo com as 2 mãos. O coração bateu mais rápido, mas o corpo não se moveu. Ficou parado naquela tensão de presa que não sabe se foge ou se encolhe. O som durou talvez 2 minutos, talvez menos. Depois, parou. O silêncio que voltou foi mais pesado do que o que tinha ido. Fiquei na varanda por mais 1 hora, escutando o nada que restou, com o copo d'água ficando morno na mão e as estrelas do Maranhão fazendo aquela cobertura imensamente indiferente que só o céu do interior tem. Nada mais veio. Quando entrei, fechei a porta com o ferrolho, coisa que não tinha feito nas noites anteriores porque o campo aberto me dava a falsa sensação de segurança que quem vem de lugar fechado às vezes sente no espaço. Deitei. Não dormi por muito tempo. E quando o sono finalmente veio, trouxe um sonho que não era bem sonho. Era a imagem do Zé no pasto, deitado de costas, os olhos abertos para o céu. Mas desta vez, o céu que ele olhava não era o azul de agosto. Era o teto escuro e baixo da capelinha, com a chama de uma vela tremendo do lado, projetando sombras que não tinham forma certa. E o Zé estava sorrindo. Eu acordei com o barulho do gado no curral e o sol já entrando pela fresta da janela. E fiquei deitada por um tempo com a mão no peito, sentindo o coração ainda acelerado, tentando separar o que era sonho do que era memória, do que era medo. As 3 coisas tinham o mesmo sabor naquela manhã.
E lá fora, na varanda, onde eu tinha deixado o copo d'água na noite anterior, havia uma folha dobrada presa embaixo do copo. Eu não tinha deixado folha nenhuma ali. Desci da cama. Fui até a varanda descalça, pisando devagar no assoalho de madeira que rangia. Peguei a folha. Abri. Tinha uma coisa escrita à mão, numa letra miúda e inclinada que eu não reconhecia. Ela cuida de quem cuida dela. Não abre o que está fechado sem saber o porquê. Sem assinatura. Eu olhei para o campo aberto, para o pasto, para os angicões, para a estrada que se perdia no capim alto, para a capelinha lá atrás com a cruz torta. Ninguém. O sol da manhã batia limpo e quente e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Dobrei o papel, coloquei no bolso do avental e fui fazer o café dos meus filhos, porque era o que tinha que ser feito. Mas enquanto mexia o café no fogo, a mão não estava firme e o papel no bolso pesava mais do que papel devia pesar. Ela cuida de quem cuida dela. Quem era ela? A terra, a capelinha, alguma mulher que tinha vivido ali antes de mim e deixado mais do que flores na porta? Ou era aviso de quem estava me observando desde o momento em que eu tinha chegado e sabia, com uma intimidade que me gelava, que eu tinha ido até aquela porta e colocado a mão no ferrolho e escolhido não abrir? Quem me viu fazer isso? O café ferveu. Tirei do fogo. E a pergunta ficou queimando no peito junto com o cheiro de fumaça da lenha, sem resposta, sem forma, mas absolutamente real. Firmino chegou numa quarta-feira. Não mandou aviso. Não mandou recado com Evilásio, que tinha aparecido 2 dias antes com um saco de mantimento e uma lata de querosene e sumido sem mais conversa. Firmino simplesmente apareceu, como da primeira vez. O cavalo branco na estrada, o cachorro amarelo ao lado, o chapéu de palha na cabeça e aquele jeito de vir devagar que não era preguiça, era presença. Como se o espaço que ele ocupava fosse se ajustando ao redor dele enquanto ele avançava, e não o contrário. Eu estava no curral consertando o coxo quando ouvi o cachorro latir. Um latido único, curto, mais anúncio do que alarme. E levantei os olhos e vi os dois chegando pelo caminho de terra entre o pasto e a casa. Fiquei onde estava. Terminei de pregar a tábua. Só depois fui ao encontro dele. "Bom dia", ele disse, desmontando com aquela facilidade de sempre. "Bom dia." Ele olhou o curral, olhou as cercas que eu tinha apertado. Olhou o pasto onde o gado pastava mais livre, agora que eu tinha aberto o portão do segundo piquete. Olhou tudo com aquele olhar de inventário que eu já conhecia, e no rosto havia alguma coisa que não era surpresa. Era confirmação. Como se eu tivesse feito exatamente o que ele esperava que eu fizesse. E isso não me agradou, porque ninguém gosta de ser previsível para quem mal conhece. "Tá bem cuidado", ele disse. "Sabia cuidar antes de chegar." "Eu sei." Fomos para a varanda. Patrícia trouxe café sem ser pedida. Ela tinha esse tato que vem de observar muito e falar pouco. E Dinho apareceu atrás dela, parou na beirada da varanda e ficou olhando para o cavalo branco preso no mourão com uma admiração sem disfarce. "Pode chegar perto", Firmino disse, sem olhar para o Dinho, mas sabendo que era para ele. Dinho me olhou. Eu fiz um gesto de cabeça. Ele desceu os degraus da varanda num pulo e foi até o cavalo com aquela cautela de menino que quer muito e tem medo de estragar. Firmino tomou o café. Eu tomei o meu. Por um momento nenhum dos dois falou, e o silêncio era do tipo que não precisa ser preenchido, mas que contém muita coisa dentro, como caixa fechada que você sente o peso sem saber o conteúdo. Eu esperava que ele perguntasse como estavam as coisas, que fizesse as perguntas de patrão novo, sobre o gado, sobre as cercas, sobre o que tinha faltado, sobre o que precisava. Mas ele não perguntou nada disso. O que ele perguntou foi: "A senhora foi até a capelinha?" Eu pausei com a cuia a meio caminho da boca. "Fui. Por fora." "Entrou?" "Não." Ele assentiu. Devagar. Como quem recebe uma informação que muda algum cálculo que estava fazendo. "Bem", ele disse simplesmente, e não continuou.
Eu coloquei a cuia na beirada da varanda. Olhei para ele de frente. Firmino, tenho uma pergunta. Pode fazer. Na minha segunda noite aqui, eu ouvi um canto. Vinha da direção da capelinha. E de manhã, tinha um papel na minha varanda que eu não coloquei ali. Ele não se mexeu, não desviou o olhar. Ficou exatamente como estava. Quieto, as mãos em volta da cuia, os olhos em mim. E foi esse não movimento que me disse que ele já sabia o que eu ia perguntar antes de eu perguntar. O que estava escrito? Ele disse que ela cuida de quem cuida dela e que não é para abrir o que está fechado sem saber o porquê. Silêncio longo. O vento mexeu no capim do pasto e o cachorro amarelo levantou a cabeça por um segundo, olhou para o campo e voltou a descansar. Tem uma mulher, Firmino disse por fim, com uma voz que tinha descido um tom, mais íntima agora, menos de negócio. Chama Generosa, mora do outro lado do córrego, uns 2 quilômetros mata adentro. Veio aqui toda semana enquanto o caseiro era vivo. Depois que ele morreu, continuou vindo, mas sem entrar na casa, só na capelinha. Por quê? Porque é da família dela. Ele pausou. A capelinha foi construída pelo avô dela, há uns 70 anos. É onde ela ora, onde ela enterra os mortos pequenos. Mortos pequenos? Criança que nasce e não fica, ele disse, com aquela simplicidade direta do interior quando fala de dor, sem eufemismo, mas também sem crueldade. Ela perdeu 3. Enterrou no fundo da capelinha. Não tem lápide, só as covas e as orações dela. O peso daquilo desceu por mim devagar, como água fria. Ela sabe que tem gente morando aqui agora? Eu perguntei. Sabe. Eu avisei antes de mandar a senhora vir. Ele me olhou. Disse que ia vir uma mulher com 2 filhos. Ela não disse nada. Mas as flores na porta são dela. É o jeito que ela tem de dizer que aceita. Eu processei tudo isso em silêncio. O sol tinha subido e batia na lateral da varanda, aquecendo as tábuas de madeira e fazendo aquele cheiro bom e seco de madeira quente, que é um dos cheiros mais honestos do campo. Aí no papel, eu disse, também foi ela, com certeza. Como ela entrou no terreiro sem eu ver, o canto da boca dele se moveu. Generosa anda no campo como bicho do mato, dona Ana. Nasceu aqui, criou aqui, vai morrer aqui. Ela não anda, ela some e aparece. Naquele mesmo dia, à tarde, Firmino me chamou para dar uma volta na propriedade. Fomos a pé, os 2, com o cachorro amarelo na frente como guia, que não foi pedido, mas que sabia o caminho de cor. Dinho quis vir e eu deixei. Ficava mais perto de mim assim. A propriedade era maior do que parecia da casa. O pasto principal se abria à frente por uns 500 metros até uma cerca de arame de 4 fios que dividia da mata. Do lado esquerdo havia outro pasto menor, mais seco, com o capim ralo de quem não tem água perto. Do lado direito, acompanhando uma linha de buritis que indicava água, havia o que tinha sido uma roça, agora tomada de mato invasor, mas com a estrutura ainda visível. Os sulcos da terra, os restos de estaca que tinham segurado um cobertor de palha, os tocos das bananeiras que o abandono tinha deixado apodrecer no chão. Aqui já foi produtivo, eu disse, não como pergunta. Muito. O caseiro anterior, seu Arlindo, trabalhava bem, mas foi ficando velho e foi largando. Firmino passou a mão no toco de bananeira. Quando morreu, a roça já estava assim. Quanto tempo ele morou aqui? 42 anos. Eu parei. 42 anos. Veio jovem, saiu em caixão. Ele falou isso sem nenhuma amargura, só fato. Era o jeito dele, não queria outro. Andamos mais. Passamos pela linha dos buritis e o terreno desceu suavemente até um córrego. Não largo, uns 3 metros, mas com água limpa e corrente que fazia aquele som de água sobre pedra, que é um dos sons mais tranquilizantes que existem. Um som que parece que o mundo ainda está bem enquanto ele dura. Dinho correu até a beira e ficou olhando os peixinhos miúdos que a correnteza trazia e levava. Do outro lado é onde mora Generosa? Eu perguntei. É,
uns 2 quilômetros mata adentro. Não tem caminho marcado. Ela é que sabe onde vai. E do outro lado do córrego, é sua terra também? Pausa. Não, ele disse. Do outro lado é dela. Eu olhei para o outro lado do córrego. A mata fechada, escura mesmo com o sol da tarde, os buritis se misturando com os angicos e a embaúba e o bambu, tudo junto numa parede verde e sombria que não dava para enxergar além de uns poucos metros. Ela mora sozinha? Sempre morou. Havia alguma coisa na forma como ele disse isso, não o sempre em si, mas o peso que estava embaixo do sempre, que me fez olhar para ele de lado. O senhor a conhece bem? Firmino ficou olhando para o córrego por um momento antes de responder. A gente tem história, dona Ana. Ele disse isso com aquela economia de palavras que, quando aparece numa pessoa reservada, significa que há muito mais do que está sendo dito. Não é história que cabe numa tarde. Eu não insisti. Sabia quando não insistir. Mas foi nessa mesma tarde, no caminho de volta para casa, que aconteceu a primeira coisa que me geou o sangue de verdade. Estávamos passando pela lateral da capelinha, eu, Firmino e Dinho. Quando Dinho parou de repente. Ficou parado no meio do caminho, olhando para a porta da capelinha, com uma expressão que eu não soube ler de imediato, porque não era medo e não era curiosidade. Era o tipo de atenção que criança tem quando está ouvindo alguma coisa que adulto não está ouvindo. Mãe, ele disse baixinho, o que foi? Tem alguém lá dentro. Eu e Firmino nos olhamos. Dinho, não tem ninguém, eu disse, mais para mim do que para ele. Tem sim. Tá cantando. O silêncio que veio depois foi absoluto. Um silêncio de campo aberto no fim da tarde onde até os insetos parecem pausar. Eu ouvi o vento, ouvi o gado ao longe, ouvi o córrego lá atrás. E então ouvi. Era baixo, baixíssimo. Mas estava lá. Aquele canto que eu tinha ouvido na noite do segundo dia, a mesma melodia sem letra que subia e descia com aquela regularidade que não era de nenhuma música que eu conhecia, mas que tinha qualquer coisa de reza, de ladainha, de coisa que o corpo aprende antes da cabeça. Vinha de dentro da capelinha. Eu olhei para a porta. O ferrolho estava fechado do lado de fora, exatamente como estava da última vez que eu tinha passado ali, há 2 horas. Mas o canto continuava. É generosa, Firmino disse quieto, com uma naturalidade que me irritou, porque eu não entendia como ele podia ser natural em relação àquilo. A porta está fechada por fora, Firmino. Eu sei. Então, como ela entrou, ele me olhou com aquela expressão que eu estava começando a catalogar como a expressão de quem sabe mais do que mostra e decidiu que mostrar tudo de uma vez faz mal. Tem uma entrada pelo fundo, ele disse. Uma passagem pequena que seu Arlindo deixou para ela. Por baixo da parede dos fundos, onde o reboco caiu. Ela entra assim há anos. Eu olhei para a parede lateral da capelinha. O reboco caído, o capim navalha crescendo grudado na base. Por que o senhor não me contou isso antes? Porque tinha que contar com calma, ele disse. E não tinha tido calma ainda. Dinho tinha chegado mais perto da porta. Eu coloquei a mão no ombro dele e o puxei de volta, gentil, mas firme. Vamos, eu disse. Mas mãe, o canto. Vamos, Dinho, fomos. Mas eu ouvi o canto até entrar dentro de casa. E quando a porta fechou atrás de mim, o canto parou. Como se soubesse. Como se tivesse estado esperando exatamente aquele momento de fechamento para encerrar também. Naquela noite, Firmino jantou conosco. Patrícia fez o arroz. Eu fiz o feijão com linguiça que tinha vindo no mantimento. Comemos na mesa de madeira escura com a lâmpada amarela em cima. E havia alguma coisa estranha e ao mesmo tempo familiar naquilo. Aquele homem que eu mal conhecia sentado à mesa com meus filhos, como se sempre tivesse estado ali, e meus filhos que eram naturalmente desconfiados com estranhos, mas que em torno dele tinham baixado a guarda de um jeito que eu notei e arquivei. Depois que os meninos foram dormir, eu e Firmino ficamos na mesa. Ele tirou um cachimbo do bolso, coisa que eu não esperava, aquele detalhe antiquado,
e acendeu, e o cheiro do fumo de rolo misturou com o cheiro do feijão que ainda estava na panela, e com o cheiro da madeira quente da casa. E era um cheiro que me remetia a algo tão antigo que eu não conseguia nomear de onde vinha. Firmino, eu disse, preciso saber mais sobre essa terra. Ele assoprou a fumaça devagar. O que quer saber? Por que ela ficou parada tanto tempo? 42 anos com um caseiro velho e depois nada? Uma propriedade desse tamanho com esse gado? Ele ficou quieto por tempo suficiente para eu saber que a resposta que viria não seria simples. Essa terra tem disputa, ele disse por fim. Tem gente que acha que tem direito a ela. Aquilo me assentou no estômago como pedra. Que tipo de disputa? Família. Inventário mal feito há muitos anos. Tem um homem, Sebastião Bentes, mora em Balsas, que alega que a terra é do espólio do pai dele, que era vizinho do meu avô. Nunca provou em cartório, mas também nunca parou de alegar. Firmino olhou para mim. Enquanto a terra ficou parada e sem gente, ele ficou quieto. Mas agora que tem alguém morando, vai aparecer, eu completei. Vai, eu respirei fundo. O bafo quente da noite entrava pela janela aberta e trazia o cheiro do campo escuro, capim, terra, umidade do córrego. O Senhor me trouxe para dentro de uma briga de terra, Firmino. Trouxe, ele disse, sem desviar. Mas também te tirei de um barraco que não era seu e que não ia aguentar a primeira chuva forte do inverno. Pausa. Essa terra é minha, Donana. Tenho escritura, tenho registro, tenho tudo que precisa ter. A alegação do Sebastião não tem pé nem cabeça em cartório. O problema não é jurídico. Qual é o problema, então? Ele deu uma tragada no cachimbo. A brasa vermelha iluminou o rosto dele por um segundo. O problema é que ele não respeita cartório. O silêncio que veio depois tinha dentes. Eu olhei para o Firmino, para aquele rosto trabalhado pelo sol, os olhos fundos e atentos, as mãos grossas em volta do cachimbo. E pela primeira vez, desde que ele tinha aparecido na estrada vicinal, eu me permiti formular de forma clara a pergunta que estava rodando embaixo de todas as outras desde o início. Quem era esse homem de verdade? Porque o que eu sabia era pouco e arranjado demais. Sabia o nome completo dito depressa demais. Sabia que conhecia o Zé de feiras e barrações. Mas o Zé nunca tinha mencionado nenhum Firmino Alcântara das Neves em 18 anos de casamento. E o Zé era homem que citava os conhecidos pelo nome, que guardava gente na memória com carinho. Sabia que tinha terra e gado, mas morava em cidade. Sabia que tinha história com Generosa, mas não quis contar. Sabia de disputas de terra que não me tinha avisado antes de me trazer. Cada coisa que eu sabia levantava duas que eu não sabia. E havia mais uma coisa pequena, aparentemente insignificante, que eu tinha guardado desde o primeiro dia e que agora voltou com força de dentro do bolso da memória. Quando Firmino tinha chegado naquela manhã no barraco, tinha olhado para mim, para os meus filhos, para nossa pobreza exposta no chão, e não tinha demonstrado surpresa, nenhuma surpresa, como quem já sabia o que ia encontrar, como quem tinha ido até lá sabendo. Firmino, eu disse devagar, medindo cada palavra. Você me disse que passou por aquela estrada há tempos e nunca viu ninguém ali. Ele me olhou. Disse, mas você sabia quem eu era antes de descer do cavalo. Pausa. Sabia. Então você não parou por acaso. A brasa do cachimbo brilhou de novo. Ele assoprou a fumaça pelo nariz, devagar, e havia naquele gesto uma certa rendição. A rendição de quem foi até onde podia ir sem contar e chegou no ponto onde precisa decidir o quanto vai abrir. Não, ele disse. Não foi por acaso. Então por quê? Ele colocou o cachimbo na beira da mesa, dobrou as mãos grandes sobre a madeira escura. Me olhou com aquele olhar atento que eu já conhecia, mas desta vez havia nele uma camada a mais que eu não tinha visto antes. Não era só decisão.
Era algo parecido com peso, com o peso de quem carrega alguma coisa há tempo demais e chegou no momento de pousar. Seu Zé me pediu, ele disse. O ar saiu dos meus pulmões devagar, como quando você leva um golpe que não dói de imediato, mas que você sente chegando antes de chegar. O Zé morreu há 3 meses. Eu sei. Ele me pediu antes de morrer. O silêncio que se instalou na cozinha foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio cheio. Cheio do Zé. Cheio de perguntas, cheio do peso de 18 anos de casamento e de tudo que eu pensava que sabia sobre o homem que tinha amado e enterrado e chorado e carregado comigo todos os dias desde então. Quando? Eu perguntei, e minha voz saiu menor do que eu queria. Uns 2 meses antes do fim. Ele sabia que estava mal do coração, Dona Ana. Não quis te contar porque você tinha bastante peso já. Mas ele sabia. Firmino respirou fundo. Ele me procurou numa feira em Balsas. A gente conversou por 2 horas numa barraca de lona. Ele me contou de você, dos meninos, da situação da terra. Me pediu que, se alguma coisa acontecesse com ele, eu olhasse por vocês. As lágrimas vieram sem aviso, do jeito que as lágrimas verdadeiras sempre vêm, não com soluço, não com drama, só com a força silenciosa de coisa que estava represada, esperando a hora certa de sair. Eu não as enxuguei. Deixei. Por que você? Eu perguntei. Porque ele foi atrás de você, e não de parente, não de compadre, porque ele sabia que os parentes já tinham o plano deles para a terra. Firmino falou isso com uma firmeza que não era raiva, era fato. E porque eu tenho o que oferecer sem querer nada em troca que a senhora não queira dar. Olhei para ele, para aquele rosto honesto e cansado e cheio de dobras que o sol e o tempo tinham feito. E senti alguma coisa se assentar dentro de mim. Não certeza, não confiança completa ainda, mas o começo das 2 coisas, o fundamento. O Zé sabia que o coração estava ruim. Eu disse, mais para mim do que para ele. E não me contou. Não quis te fazer sofrer antes de precisar. Me fez sofrer mais depois. Eu sei, ele disse quieto. Esse foi o erro dele. O único que eu vi nele. Fiquei em silêncio por um tempo. A lâmpada amarela zumbia baixinho. Lá fora um sapo cantou, outro respondeu. E aquele coro úmido do campo à noite foi enchendo o silêncio da cozinha com uma vida que era alheia à nossa dor, mas que ajudava, estranhamente, a torná-la menos absoluta. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Eu perguntei por fim. Firmino pegou o cachimbo apagado. Ficou olhando para ele. Tem, ele disse. Vai me contar agora? Parte. Qual parte? Ele levantou os olhos. A capelinha, ele disse. O que tem enterrado lá não é só os filhos da generosa. Eu senti o frio subir pela espinha antes mesmo de processar as palavras. O que tem lá? Isso, ele disse, levantando devagar. Vai ter que esperar a generosa querer contar, porque não é minha história para revelar. Saiu da cozinha, ouvi os passos dele na varanda, o rangido do assoalho, depois o silêncio. E eu fiquei sentada na mesa de madeira escura, com a lâmpada amarela zumbindo em cima, as mãos planas sobre a mesa, o coração batendo com aquela irregularidade de quem recebeu mais do que esperava receber, tentando organizar num único pensamento coerente o Zé que eu tinha amado. O segredo que ele tinha guardado, o homem que ele tinha mandado, a capelinha com os mortos, que não eram só da generosa, e as flores frescas na porta de um lugar que guardara o que nenhum de nós sabia ainda direito o quê. E do campo escuro, baixinho, quase fora do alcance do ouvido, o canto. De novo, ela apareceu numa manhã de chuva. Não a chuva fina e educada que refresca, a chuva grossa do Maranhão, aquela que vem sem avisar e cai de uma vez, como se o céu tivesse perdido a paciência.
Eu estava na varanda, vendo o pasto virar lama, quando a vi sair da mata do lado do córrego, atravessando o campo aberto sem pressa, sem capote, sem guarda-chuva, como se a chuva não fosse com ela. Era velha. Não sabia dizer quantos anos. Podia ter 60, podia ter 80, porque tinha gente do campo que o sol e o trabalho envelheciam depressa, e gente que a roça curtia como couro e deixava dura e permanente. Era pequena, miúda, de ossos finos visíveis nos ombros e nos pulsos, usava vestido de chita desbotado, lenço branco na cabeça e carregava um feixe de ramos verdes embaixo do braço com o cuidado de quem carrega coisa viva. Não veio até a casa, foi direto para a capelinha. Eu fiquei na varanda observando. A chuva batia no zinco do telhado, com aquele barulho que enche tudo, e mesmo assim eu conseguia ver a figura pequena dela contornando o lado da casa, se agachando na base da parede dos fundos, desaparecendo. Dinho apareceu ao meu lado. É ela? Deve ser. Vai lá falar com ela? Eu fiquei pensando por um momento. Tinha duas formas de fazer aquilo: esperar ela sair e abordar no terreiro, ou ir até lá agora. Esperar era mais seguro. Ir agora era mais honesto. Peguei o guarda-chuva velho que tinha achado no armário da sala, com dois varões tortos que deixavam entrar um fio de chuva no lado esquerdo, e desci a varanda. Entrei pela passagem que Firmino tinha descrito, um vão de uns 50 centímetros entre a base da parede e o chão, onde o reboco tinha cedido, ampliado ao longo dos anos por mãos pacientes que queriam uma entrada discreta. Me abaixei, me curvei, entrei. O cheiro me pegou primeiro. Era incenso. Não o incenso caro de loja, mas aquele de resina de árvore queimada que o interior usa há gerações. Um cheiro espesso e antigo que grudava na roupa e na memória ao mesmo tempo. Misturado com cheiro de vela de cera, terra úmida e alguma erva que eu não identifiquei de imediato, mas que era familiar de um jeito que chegava antes da lembrança. A capelinha era menor por dentro do que parecia por fora. 4 paredes de tijolo com o reboco descascado, chão de terra batida. Um altar de madeira simples no fundo, uma prateleira pregada na parede, coberta com um pano bordado em branco e azul. Gasto, mas limpo, com uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no centro, pequena, de gesso pintado à mão, com a tinta descascando no manto. Ao lado da imagem, 3 velas finas queimando e os ramos verdes que Generosa tinha trazido, já organizados em volta da base. No chão, à esquerda do altar, havia 3 pedras planas enfileiradas, sem inscrição, sem nome. Só as pedras, como marcadores de algo que estava embaixo da terra e que quem precisava saber, sabia. Generosa estava ajoelhada na frente das pedras. Não se mexeu quando eu entrei, não se assustou. Continuou com a cabeça baixa, os lábios se movendo sem som, as mãos no colo. Eu fiquei de pé perto da entrada, esperando. Quando ela terminou, levantou devagar, com aquela dificuldade de quem tem joelho gasto de anos de terra, e se virou para mim. Os olhos dela eram escuros, fundos, com aquela clareza seca de quem já sofreu o suficiente para não ter mais medo de encarar. Sabia que ia vir, ela disse. Voz rouca, baixa, com o sotaque carregado do interior mais fundo. Vim me apresentar direito, eu disse. Sou Dona Ana. Eu sei quem você é. E a senhora é Generosa. Ela não respondeu, como se confirmar o próprio nome fosse coisa desnecessária. Me olhou de alto a baixo com aquela avaliação direta que mulher velha do campo tem, sem cerimônia, sem constrangimento. Você abriu a porta? Ela perguntou. Não. Ela assentiu. Uma vez. Como se isso tivesse encerrado uma questão que ela tinha em aberto. Senta, ela disse, apontando para um banco de madeira baixo encostado na parede lateral que eu não tinha notado. Sentei. Ela foi até o altar, acendeu mais uma vela com uma das que já estavam queimando e ficou de costas para mim por um momento. O Firmino te contou sobre as covas, ela disse. Não era pergunta. Contou. Contou só dos meus filhos?
A pausa que eu fiz antes de responder foi de 1 segundo, mas ela sentiu. Disse que tinha mais coisa. Eu respondi, com cuidado, mas que não era história dele para contar. Ela virou. Sentou no banquinho de frente ao altar, de lado para mim, com as mãos no colo e os olhos nas chamas das velas. A chuva batia no telhado da capelinha com um som diferente do da casa. Mais fechado, mais grave, como tambor. Tem uma quarta cova, ela disse. Eu esperei. Não é de filho meu, é de uma menina que eu trouxe aqui há muitos anos. 23 anos. Menina que não tinha família, não tinha nome registrado em cartório, não tinha ninguém no mundo que fosse reclamar por ela. Ela pausou. Morreu com 8 anos. De febre que podia ter sido curada se tivesse médico. Quem era ela? Generosa ficou quieta por um tempo. A vela da esquerda tremeu sem vento. Era filha de uma mulher que trabalhava aqui na terra. Trabalhadora volante, daquelas que vinham na colheita e iam embora depois. Mas essa não foi embora. Ficou porque ficou grávida. Ficou porque o homem que fez a criança era homem de posição que não ia assumir, e ela não tinha para onde voltar. Voz plana, sem raiva aparente, mas com aquela dureza de quem narrou essa história dentro de si mesmo tantas vezes que já não precisava de emoção para contá-la. Quando a menina morreu, a mãe foi embora. Deixou a criança nos meus braços e foi. Nunca mais apareceu. E a senhora enterrou aqui. Aqui ela tinha terra. Aqui ela tinha vela. Aqui ela tinha reza. Os olhos dela foram até as 3 pedras no chão. Melhor do que muita gente que tem lápide de mármore e ninguém que reze. O silêncio depois disso foi do tipo que não se enche com palavra nenhuma. Eu deixei ele ficar. A chuva foi diminuindo lá fora. De grossa foi ficando fina. De fina foi ficando garoa. E a garoa foi deixando entrar pelo vão das janelas sem vidro um cheiro de terra molhada que era quase bom demais para caber naquele momento. A senhora sabe quem era o homem? Eu perguntei por fim. Generosa me olhou. Sei. É o Sebastião Bentes. O silêncio dela foi a resposta mais clara que qualquer palavra. Saí da capelinha com os joelhos molhados de terra e o peito cheio de coisa que não tinha nome ainda. A chuva tinha parado de vez. O sol tentava voltar e não conseguia direito, deixando o céu naquele cinza claro que faz tudo parecer lavado e exposto ao mesmo tempo. O campo brilhava com a umidade e o cheiro da terra encharcada subia forte e primitivo, daqueles cheiros que a gente nunca aprende a ignorar porque são velhos demais, anteriores a tudo que a gente aprendeu. Generosa tinha ficado na capelinha. Antes de eu sair, ela tinha me segurado pelo braço, uma pressão leve, de dedos finos e duros, e me olhado com aqueles olhos fundos. Donana, ela disse. Senhora, o homem vai vir com papel, vai vir com conversa, vai vir com gente. Ela largou meu braço. Quando vier, não abre porta sem saber o que está do lado de fora. Eu pensei nas flores na frente da porta, no papel debaixo do copo. Não abre o que está fechado sem saber o porquê. A mesma ideia, dita de 2 jeitos diferentes, nos 2 avisos que ela tinha me dado. Quando ele vem? Eu perguntei. Quando souber que tem gente aqui de verdade, que não é passageiro. Ela me olhou. Você parece passageira para você mesma ainda. Isso precisa mudar. Saí pensando naquilo. Você parece passageira para você mesma. Era verdade. Eu sabia que era verdade. Eu ainda dormia naquela cama como quem dorme em hotel, sem deixar marca, sem colocar as coisas no lugar certo, como se organizar fosse comprometimento demais com um lugar que eu ainda não tinha decidido se merecia minha permanência. Parei no meio do terreiro, olhei para casa, para as janelas verdes desbotadas, para a varanda com os pilares de tijolo, para o pé de manga jovem que alguém tinha plantado do lado esquerdo há poucos anos e que estava crescendo torto por falta de quem guiasse. Pensei no Zé. Pensei no Zé procurando Firmino numa feira de balsas, num galpão de lona,
sentado num banco com o coração ruim, que ele sabia que era ruim, pedindo a um homem quase estranho que olhasse pela família que ele sabia que ia deixar. Chorei ali, no meio do terreiro molhado, com o sol tentando voltar e o cheiro da terra encharcada em volta, sem me esconder de ninguém, porque não tinha ninguém para ver. Chorei com aquele choro que fica represado por tempo demais, e quando sai, sai de uma vez, fundo, limpo, do tipo que não é fraqueza, é necessidade do corpo de se reorganizar depois de muito peso. Quando acabou, limpei o rosto com o avental. Respirei. O sol tinha voltado de vez. Voltei para casa. Fui até o quarto. Peguei a mala. Comecei a guardar as roupas no armário. De verdade. Dobradas, organizadas no lugar certo. Depois botei a fotografia do Zé em cima da cômoda, encostada na parede, onde eu pudesse ver de qualquer canto do quarto. Patrícia apareceu na porta do quarto e ficou me olhando. "A gente fica?" Ela perguntou. "A gente fica", eu disse. Naquela noite, depois do jantar, sentei na varanda com Firmino, que tinha ficado, e contei o que Generosa tinha me dito. Tudo. A quarta cova. A menina sem nome. O homem de posição. Ele escutou sem me interromper. Quando eu terminei, ficou em silêncio por um momento. Assoprou a fumaça do cachimbo devagar. "O Sebastião sabe que essa história existe", ele disse. "Sempre soube. Acho que é parte do motivo que ele quer essa terra de volta. Não só pela terra, mas pelo que a terra guarda, pelo que ele quer que continue enterrado e esquecido. Mas a Generosa sabe, e agora eu sei. Agora você sabe. Nos olhamos. Isso me coloca em risco, Firmino." Ele não respondeu rápido o que era a resposta. "Pode colocar", ele disse por fim. "Se ele souber que você sabe. A Generosa não vai contar. Generosa não fala com Sebastião há 23 anos. Pausa. "Mas o Sebastião tem gente em todo lugar, dona Ana. Gente de fazenda, de armazém, de estrada. Gente que passa informação sem saber o valor do que está passando." Olhei para o campo escuro, para o contorno da capelinha contra o céu de estrelas. "Aquela menina", eu disse devagar. "Não tem nome, não tem registro, não tem ninguém que reclame." "Não, mas tem testemunha." Firmino me olhou. "A Generosa", eu disse. "Ela viu. Ela sabe. Ela carregou esse peso 23 anos sozinha dentro daquela capelinha." "É. Então ela não está só guardando os mortos. Ela está guardando uma prova." O cachimbo de Firmino ficou parado na mão, a brasa apagando devagar. E no silêncio que veio depois, lá do campo, do lado da mata, a voz de Generosa subiu uma vez. Aquele canto antigo, baixo, que subia e descia sem letra, mas com todo o peso do mundo dentro. E pairou sobre o terreiro como coisa que existe entre o visível e o que fica. E eu entendi, naquele momento, que não tinha chegado nessa terra por acaso, que o Zé tinha me mandado para cá. E que o que estava enterrado naquela capelinha, debaixo das pedras sem nome, guardado pelas rezas de uma velha que atravessava a chuva sem guarda-chuva e andava no mato como bicho, estava esperando que alguém viesse que tivesse motivo suficiente para não ter medo de olhar para ele. E eu tinha. Meu motivo tinha 8 anos, dormia na cama de solteiro e desenhava cavalos com carvão na varanda. E meu motivo tinha 12. Dormia de bruços igual ao pai, e tinha o silêncio pesado de quem cresceu rápido demais. Esses eram motivos suficientes, mais do que suficientes. Sebastião Bentes apareceu numa terça-feira. Eu estava no pasto quando ouvi o carro. Um caminhonete branca, nova, com aquele ronco de motor caro que não combina com estrada de chão, mas que vem assim mesmo, porque quem tem dinheiro não aprende a respeitar o que não é dele. Parou na frente da casa. Desceram 3 homens. Sebastião era o do meio. Gordo, de camisa polo, com um chapéu de couro que não era de trabalho, era de enfeite. Os outros 2 ficaram atrás, braços cruzados, cara fechada. Subi do pasto devagar, sem correr. Patrícia tinha visto da janela e já tinha levado Dinho para o quarto. Boa menina. "Bom dia", ele disse,
com um sorriso que não chegava nos olhos. Bom dia. A senhora é a caseira nova? Sou quem mora aqui. Eu corrigi. Ele não gostou da correção, mas manteve o sorriso. Vim conversar com o Firmino. Ele não tá. Quando volta? Não sei. Ele olhou para casa, para as cercas consertadas, para o gado no pasto. Olhou tudo com aquele olhar de inventário que o Firmino também tinha, mas no Firmino era cuidado e nesse homem era cobiça. E cobiça e cuidado têm a mesma forma, mas cheiro diferente. A senhora sabe que essa terra tem disputa? Ele disse, jogando direto. Sei que tem quem alega, eu respondi. Alegar é fácil. O sorriso sumiu. Olha, ele disse, mudando de tom, aquele tom de homem que resolve não disfarçar mais. Eu não vim fazer problema, vim fazer proposta. Você pega seus filhos, pega suas coisas, sai daqui sem confusão e eu resolvo bem com você. Um dinheiro para recomeçar em outro lugar. Eu o encarei. Por dentro, o coração batia mais rápido do que eu queria. Mas por fora, eu estava imóvel como cerca de arame bem esticado, que dobra um pouco no vento, mas não cede. Não tenho nada para resolver com o senhor, eu disse. Essa conversa é com o dono da terra. O dono da terra é discutível. Em cartório não é. Ele deu um passo à frente. Pequeno, calculado, do tipo que não é agressão, mas quer que você sinta que pode ser. Moça, ele disse baixinho agora, você não sabe no que se meteu. E foi exatamente aí, naquele momento, com o sol batendo na nuca e a poeira vermelha assentada entre nós dois, que eu senti alguma coisa se solidificar dentro de mim. Não coragem do tipo que a gente lê em livro. A outra, aquela coragem seca e sem enfeite de mulher, que já perdeu o suficiente para saber que tem coisa que não pode perder mais. Pode ser, eu disse, mas sei no que não vou me meter. Não vou me meter em acordo com um homem que enterrou criança sem nome. O silêncio foi total. Os dois capangas se mexeram. Sebastião ficou parado, mas a cor do rosto mudou. Daquele vermelho que não é vergonha, é raiva de quem foi pego. Que história é essa? Ele disse controlado demais. Não é minha história para contar, eu disse, mas tem quem saiba, e tem onde está guardado. Mentira pela metade. Generosa sabia, as covas sabiam. E eu apostava que esse homem, olhando para mim agora, não sabia ao certo o quanto eu sabia de verdade e o quanto estava chutando. E incerteza, em homem como esse, é melhor defesa do que qualquer cerca. Ele ficou me olhando por um tempo longo, depois virou. Falou alguma coisa baixo para os dois capangas. Foram para o carro. Antes de entrar, ele me olhou uma última vez pela janela aberta. Você está sozinha aqui, ele disse. Hoje, eu respondi. O carro foi embora levantando poeira vermelha que o vento da tarde levou devagar. Liguei para o Firmino da mercearia do seu Valdomiro ainda naquela tarde. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Você falou sobre a menina, ele disse. Falei, sem detalhe. Só o suficiente para ele saber que eu sabia alguma coisa. Isso foi arriscado. Também foi necessário. Pausa longa. Você tá bem? Tô. Os meninos? Tão bem. Eu venho essa semana, ele disse. E vou trazer um advogado. Vamos regularizar tudo de vez. A posse, a moradia, tudo registrado. Sebastião só age quando acha que não tem testemunha e não tem papel. A gente vai tirar os dois pretextos. Desliguei. Fiquei parada na beira da estrada por um momento, com o telefone ainda na mão e o sol descendo no horizonte daquele jeito lento e laranja que o sertão tem, como se o dia não quisesse ir embora de vez. Pensei no Zé. Pensei que ele tinha morrido, sem me contar que estava morrendo, e que isso ainda doía, e que ia doer sempre. Mas pensei também que ele tinha feito o que pôde com o tempo que tinha. Tinha ido atrás de um homem que ele confiava e tinha pedido por mim. Era pouco e era muito ao mesmo tempo. Tá bom, Zé, eu disse baixinho para ninguém, para ele. Pode descansar. Generosa veio no sábado seguinte. Desta vez entrou pela porta da frente. Primeira vez.
Bateu levinho no batente e ficou esperando com o feixe de ervas no braço, como sempre. Eu chamei para dentro. Ela sentou à mesa e tomou o café que Patrícia trouxe e ficou em silêncio por um tempo, olhando para as mãos. Ele veio, ela disse. Veio. E foi embora. Por enquanto. Ela assentiu. Olhou para mim com aqueles olhos fundos. Você falou sobre a Mirinha. Eu entendi que Mirinha era o nome que ela tinha dado à menina sem nome. Aquilo me apertou o peito. Falei que existia uma história. Não dei detalhe. Mas ele sabe que você sabe. É o que importa que ele saiba. Ela ficou quieta. A luz da manhã entrava pela janela verde e batia na lateral do rosto dela, mostrando cada dobra, cada marca que o tempo tinha feito. E havia naquele rosto uma beleza específica de coisa que durou. Não a beleza de quem não sofreu, mas a de quem sofreu e ficou de pé assim mesmo. Donana, ela disse devagar. Você quer saber o nome dele? O pai da Mirinha. Não, eu disse. Ela me olhou. Não preciso, eu expliquei. Não é minha batalha essa. A batalha que é minha é ficar aqui, cuidar dessa terra, criar meus filhos. O resto, o nome, a história, a justiça da Mirinha, isso é seu, quando você quiser, do jeito que você quiser. Os olhos dela ficaram brilhosos. Não chegou a ser lágrima. Era só o brilho de quem não esperava ouvir aquilo e foi pego de surpresa pela gentileza. 23 anos, ela disse baixinho. Eu sei. Carregando. Eu sei. Ficamos em silêncio as duas. Lá fora, Dinho tinha ido ao curral e a gente ouvia a voz dele conversando com o gado daquele jeito que ele tinha, como se os bois entendessem e talvez entendessem. Generosa colocou o feixe de ervas na mesa. Essas são para você, ela disse. Arruda, guiné, alecrim, planta no quintal. Pausa. Casa com planta é casa com vida. Casa com vida tem mais difícil de ser tomada. Eu peguei o feixe. Obrigada, Generosa. Ela levantou. Ajeitou o lenço na cabeça. Foi até a porta e parou. A menina que vai dormir em paz, ela disse sem se virar. Não é a Mirinha, ela já dorme. Virou, me olhou. É você, Donana. É você que precisava de lugar para parar. Saiu. Eu fiquei parada com o feixe de ervas na mão e aquelas palavras no peito. E o sol da manhã enchendo a cozinha da cor quente que o interior tem quando o dia está começando bem. E a voz do Dinho lá fora conversando com o gado. E o cheiro do café que Patrícia estava fazendo, e a fotografia do Zé em cima da cômoda lá no quarto, me olhando com o sorriso torto que eu amava. E pela primeira vez em muito tempo, não sei dizer exato quanto, porque a dor não tem data de início clara, só de quando você percebe que diminuiu. Eu respirei fundo, sem sentir o peso, só o ar, só a manhã, só a vida, teimosa e ordinária e linda como sempre foi, esperando que eu voltasse a prestar atenção nela. Não sei se o Sebastião vai voltar. Pode ser que sim. Pode ser que o advogado do Firmino resolva tudo em cartório e ele aceite. Pode ser que não aceite e venha com mais gente e mais problema. Não sei. Não sei também o que de fato Firmino é para mim. Se é só proteção, se é amizade, se é alguma outra coisa que o tempo vai dizer ou não. Não preciso saber ainda. Aprendi que nem tudo precisa ser nomeado para ser real. Não sei se a Generosa vai algum dia contar a história da Mirinha para alguém com autoridade para fazer alguma coisa. Esse é o peso dela, e ela vai carregar do jeito que ela decidir. O que eu sei é isso. Estou aqui. Plantei a arruda, o guiné e o alecrim no quintal, do lado do pé de manga que estava crescendo torto. Guiei o galho com um bambu e um fio. Ele vai crescer direito agora. Dinho aprendeu a ordenhar. Patrícia começou a estudar por apostila que o Firmino trouxe de Balsas, enquanto a escola de Boca da Mata não reabre. À noite, às vezes, a gente senta na varanda os três e fica em silêncio olhando o campo escuro. E o silêncio não pesa mais como pesava antes. É só o silêncio do campo, que é cheio de vida, se você souber ouvir. O Zé não cumpriu a promessa do mar, mas me mandou terra.
E terra, eu aprendi, dura mais do que promessa. Terra você planta, terra você colhe, terra você deixa para os seus filhos com a dignidade de quem construiu algo, não de quem herdou por acaso ou tomou por força. Às vezes, quando o sol está baixando e o campo fica daquela cor laranja, que parece que o mundo inteiro está pegando fogo devagar e sem pressa, eu sinto que o Zé está ali. Não de um jeito sobrenatural, não de um jeito que eu pudesse explicar para quem não acredita. De um jeito simples, o cheiro da terra aquecida, o barulho do gado chegando para o curral, a sombra longa dos angicões se esticando no pasto. É o jeito que os mortos ficam, não em assombro, em presença. E a capelinha eu deixei como está. Porta fechada, ferrolho por fora, flores da generosa na entrada. Não é meu lugar para abrir. É o lugar dela, e da Mirinha, e dos 3 filhos que ela não conseguiu ficar, e de toda a dor que fica guardada em lugar sagrado, porque não tem outro lugar no mundo que aguente. Um dia, talvez, a porta vai abrir quando tiver que abrir. Até lá, eu cuido do lado de fora, assim como ela cuida de mim.